nesse bate-papo nosso, nesse estudo nosso, a gente vai estar falando sobre a família na pós-pandemia, e eu vou começar falando sobre essa definição que vocês estão vendo na tela aí, definição de família, tá bom? É uma das definições, e a família é uma instituição de vida que tem em Deus seu sustentáculo permanente, tá? Conforme o Salmo 127:1, que diz lá que se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho as que edificam. Nela, desde a nossa criação até o fim da jornada, a gente está abrigado, né? Mas, contudo, apesar de sua importância, e nesses tempos de pandemia, ela cresceu, né? E aí a gente vai ver um pouquinho por que ela se agigantou. Só que, ao mesmo tempo que ela se agigantou, ela tem sofrido ataques de todos os lados, né? Ela tem sofrido ataques de toda a natureza, inclusive no campo, e principalmente no campo formal, no campo legal. Até aqui, meus queridos, nenhuma novidade, né? Em face da queda, das profecias que sinalizaram para que a família está se deteriorando com o final dos tempos. Pode passar para mim, Lucas, por favor. Aqui, então, o desenho da família normal. Pode passar mais uma, por favor. Sobre o tema, tá? Sobre o tema, eu vou falar um pouquinho agora sobre duas realidades aí. E a primeira realidade, pode colocar, que ela está em contraste, e ela vem em contraste, essas realidades, é o conceito de família que ela vem sendo sustentada ao longo dos séculos, né? Que tem sua origem nas escrituras, portanto, na tradição judaico-cristã. E a segunda realidade é que é a realidade atual, ou seja, ela é a rotulada pós-moderna, tá? Pode passar mais uma. Mais uma, Lucas. Aí, agora, nós vamos lá, ó, família sólida. Nós falamos sobre a primeira realidade, que é a instituição em si cristã chamada família, a família sólida. Então, atualmente, nós não temos mais um modelo, mas sim modelos de famílias em contraposição ao modelo bíblico, tá certo? E a família é a mais antiga instituição da Terra, pois tem sua origem em Deus, no Éden, conforme Gênesis capítulo 1 e no 2, versículo de número 1. E aí vem a seguinte pergunta. Pode colocar a pergunta para mim aí, Lucas, por favor. E ela tem sofrido ataques, correto? Mas de quem a família tem sofrido ataques, né? Infelizmente, a família tem sido objeto de ataques do homem caído, meus queridos, né? E do diabo, conforme Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, tá? E atualmente, esses ataques, então, estão cada vez mais intensos na família, porque o único intuito e objetivo é de terminar, de extinguir essa instituição chamada família. Então, nós vimos a família na parte sólida como instituição verdadeiramente, a verdadeira sua originalidade de uma forma cristã, e a pós-modernidade agora. Ou seja, a pós-modernidade, ela é uma maneira de viver, um viver acelerado, sem vínculos, em defesa dos valores éticos, morais e espirituais. Mas os valores mudaram. E tanto é que atingiu a família no modelo cristão, ou seja, né, aquela família que nós tínhamos da forma original, né, com a tradição judaica cristã, ela vem se perdendo ao longo do tempo depois dessa pós-modernidade. E o modelo cristão ele acabou querendo sair de cena. E o perfil da família tem mudado drasticamente, as consequências, e nós vamos ver isso com algumas pesquisas que eu vou estar passando para vocês, uma explosão de divórcios e novas formas de família. Na verdade, as instituições elas estão caindo em ruína, né? E uma atrás da outra em vários níveis. Por exemplo, pode colocar, Lucas. Mais uma. Número 1. Como isso está acontecendo? Falta de responsabilidade. Eu vou dar um exemplo bem facinho para vocês que estão me ouvindo aí. Os filhos querem namorar, certo? Ok, até aí, tudo bem. Mas eles não querem só namorar. Eles querem viver como se fossem marido e mulher.
em casa, olha só, em casa e nos seus quartos. A pós-modernidade é isso. Mas, irmãos, sem nenhuma responsabilidade. E o segundo ponto, pode colocar, Lucas, nós estamos num tempo de erotização. Ou seja, os pais, salvo algumas exceções, evidentemente, né, acaba permitindo isso, e pasme, né, que não é o nosso caso, graças a Deus por isso, e dão até o preservativo para esses jovens e adolescentes. E a erotização, em todos os sentidos, ela vem atingindo, principalmente, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, são as nossas crianças, os jovens e adolescentes. Por quê? Desde cedo, principalmente a criança. Por onde? Por exemplo, pela TV aberta, por exemplo. E, além disso, essa pós-modernidade, ela acaba estimulando, pode passar mais uma, Lucas, por favor? Ela acaba estimulando o consumo exacerbado da futilidade. Ou seja, o tênis, o relógio, o nosso sapato, a nossa roupa, o nosso celular, por exemplo, que era de ontem, que era hoje, já não serve mais para amanhã. E o pior, aí entra a família de um modo geral. O esposo, a esposa de ontem e de hoje, para amanhã, para alguns, já não servem mais. Então, nós precisamos, sim, que o Senhor edifique os nossos lares. Mais uma, Lucas. E aonde fica, nesse contexto todo, a igreja? Onde é que fica a igreja nesse sentido? E é certo, e você há de concordar comigo, que a única instituição a lutar pela família nesses tempos modernos é a igreja. E eu li certa vez, ele disse certa vez, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse, pode passar, Lucas, que o pós-modernismo, ele se sustenta sobre o tripé da pluralização. E a pluralização não se tem mais uma verdade absoluta. Tá? Ou seja, o mundo, ele é plural. Por isso que não se crê mais numa verdade absoluta. E ele também fala que o segundo pilar dessa pós-modernidade é a privatização, onde a verdade ela é privativa e a verdade está em cada um de nós. Ou seja, cada um tem a sua, tá? Não há mais uma verdade. Por isso que uma das mensagens que a gente tem trabalhado na igreja também é que é impressionante como que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, né? E o terceiro ponto que ele coloca é o secularismo. Ou seja, o que é secularismo? É onde empurra Deus para a lateral do caminho. Ou seja, Deus ele deixa de ser o nosso objetivo, o nosso foco. Ele consegue ter caminhos alternativos, empurrando Deus para o lado. Ou seja, se ele interfere nisso, mais nos assuntos privativos, logo nos assuntos da família. Mas nós, como cristãos, nós cremos que Jesus é a verdade absoluta. Que a palavra de Deus é a verdade, que nós somos governados por essa verdade absoluta. E não pelo relativismo do mundo. Pode passar, Lucas. E a igreja, então, ela estará sempre na contramão da história e do mundo sem Deus. Então, para nós, cristãos, e talvez você que está aí me ouvindo, que é cristão, ser cristão é viver e defender a família e seus valores no mundo materialista, consumista e anticristão é um imperativo eterno, conforme Deuteronômio 6, versículo 4. O nosso chamado mais radical, porque nós somos luz e sal da terra. E porque também nós vivemos em santidade e consagração a Deus em família. O nosso chamado, meus queridos, individual e familiar também, é para vivermos de uma forma íntegra em todos os sentidos. No mundo em que tem oposição a Deus, oposição à palavra de Deus e oposição à
igreja. E agora eu quero ver com você algumas mudanças da família na pandemia. Lembrando que a gente não pode esquecer que nós ainda estamos na pandemia, mas claro, né, agora bem controlada, não estão ocorrendo mais mortes, mas nós vivemos um tempo difícil no começo da pandemia, estamos um pouquinho nela ainda, e olha o que Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz, que sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Efésios 6,13, ele diz lá também que, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo isso, ficarmos firmes. E a pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças em todos os sentidos da sociedade. Não foi só na família, mas eu quero que você entenda, e você há de convir comigo, que a família é a base. A família é o centro de tudo. E essas alterações atingiram diretamente a minha família, atingiram a sua família de uma forma ou de outra, e tem atingido as outras famílias, alterando toda a nossa rotina, né? E apesar de sermos pertencentes a Deus, a gente também não pode estar longe disso, correto? E tanto os textos que nós vimos aqui, Timóteo e Efésios, eles não foram, meus queridos, escritos para estar massageando os nossos egos. E também eles foram redigidos, também não foram por acaso. E sim para que a gente ensine e aprenda grandes realidades nisso. E que eu e você precisamos estar preparados em Deus para o que está por vir ainda, né? Por isso que o tema família na pós-modernidade ela é muito cabível nesse momento que nós estamos passando, né? Que a gente precisa, são desafios que na minha família e na sua família a gente está enfrentando frente à pandemia. Mas eu te digo uma coisa antes da gente entrar nesse outro tema. Ao longo da história, as gerações, elas sempre enfrentaram dificuldades, né? E por que seria diferente com nós também, né? E eu até arrisco a te dizer, e isso é uma verdade, que as dificuldades, elas devem fazer parte da nossa sobrevivência também. E por que não a pandemia também? E por que não agora, a gente passando por essa fase da pandemia, nós chegarmos na pós-pandemia agora, tá? Porque olha só o que está escrito aí, ó. O Senhor não prometeu livrar a família das angústias, e sim dar força para enfrentá-las. E eu quero te dar um exemplo em Daniel 3, versículo 17 e 18. Sadraque, Mesaque e Abednego. 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente, lá na Babilônia. E eles foram provados. E na hora dessa aprovação, eles continuaram firmes em seus propósitos. Independente das circunstâncias, independente da nossa circunstância também, como mantenedor da minha família, e você aí que está me vendo também, que você está inserido nessa família, tanto homem como mulher, independente do que aconteça, nada pode alterar o curso das nossas vidas, porque o Senhor está conosco assim como estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode passar, Luca. E o desejo de Deus é que as famílias estejam preparadas antes, porque nós éramos uma situação, nós éramos família de uma outra forma antes da pandemia. Durante a pandemia, nós nos transformamos também. E depois da pandemia, o nosso desejo, e a gente vai trabalhar um pouquinho daqui por diante agora, é que nessa fase pós-pandêmica, que os bons hábitos que nós adquirimos, porque a pandemia serviu para nos dar uma lição também, né? Uma lição de compartilhar mais, uma lição de maior comunhão, mesmo que a primeiro momento nós estivéssemos na nossa casa, na nossa residência. E eu quero, pode passar, Lucas, eu quero ver com vocês agora alguns desafios da família frente à pandemia. E o primeiro deles que nós passamos foi o isolamento social, que ele afetou principalmente, olha só, talvez nós não percebemos isso. Talvez quem percebeu isso é quem tem criança em casa.
porque afetou diretamente as crianças que estavam sofrendo devido à ausência de relacionamento com os colegas na sala de aula, por exemplo. As aulas estavam suspensas, tá certo? E em diversas famílias, essa situação gerou, sabe o quê? Depressão em muitos filhos. E olha só, eu vou, não está aí no nosso slide, mas eu vou compartilhar com você aqui na fala, tá? Tem um artigo que foi intitulado de Depressão aumenta entre crianças e jovens adolescentes durante a pandemia. Esse artigo, o Dr. Roberto Santoro, ele é coordenador da saúde mental do Rio de Janeiro, tá? E olha só, ele publicou isso em junho de 2020. Olha só, nós estamos falando depois de 4 meses, aproximadamente, que a pandemia, de fato, chegou ao Brasil. Porque, na verdade, ela começou no final de 2019 e chegou no Brasil em fevereiro e março de 2020. Ou seja, 4 meses depois, chegou-se, ele fez essa pesquisa, e olha o que ele fala aqui, ó. E isso está na Sociedade Brasileira de Pediatria, tá, pessoal? Ele fala assim, ó, crianças e adolescentes estão sem frequentar a escola. De repente, tiveram que se adaptar às aulas remotas, perderam contato com os amigos e os avós e passaram a temer a morte. Olha só, crianças e adolescentes. E agora, nós adultos, quem que não temeu a morte? E ele continua dizendo assim, ó, que todos esses fatores mexeram com a saúde mental dos mais jovens. De acordo com o Dr. Roberto, é preciso que nós, pais e responsáveis, procurem especialista quando a gente perceber qualquer transformação, sabe do quê? De comportamento. E eu digo para você, ó, devido à pandemia, houve um aumento grande de crianças e adolescentes com quadros de, olha, insônia, angústia, medo, perda, excesso de apetite. E nesses casos de depressão, os sintomas mais comuns foram irritabilidade. Se isso foi para a criança, imagine para o adulto também foi. Agressividade e desânimo. Agora, e na pós-pandemia? Olha só, na pós-pandemia, nós como pais devemos ampliar o leque de atenção para com os nossos filhos. E a Bíblia ela fala sobre atenção e cuidados que os pais devem ter com os filhos, lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, que ele diz lá, essas palavras que eu te ordenei estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e se levantando. Agora, veja só, quantos pais só começaram a dar atenção para os seus filhos e vice-versa, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, só na pandemia. É uma realidade, né? Mas olha só, no Antigo Testamento já se falava sobre isso, tá certo? Número 2, distanciamento social. Ou seja, a diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade, por exemplo, na igreja, diminuindo assim a transmissão do vírus. Ok, mas ó, sabe o que isso aconteceu, pessoal? Olha aí, ó, nos impossibilitou de realizar 2 coisas, 2 gestos que a gente mais fazia na igreja. Apertar a mão e se abraçar. É ou não é? Mas tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3:5, a parte dele, diz lá que é tempo de abraçar. E tempo também de se afastar de se abraçar. Mas e na pós-pandemia? O que a gente tem que fazer, então, com esse distanciamento social? Olha só aqui, o que eu coloquei aqui. Quantos pais perderam seus filhos? E quantos filhos perderam seus pais sem poder dar um abraço ou um aperto de mão? Sem contar, meus queridos, aqueles que não fazem. Mas quando eu falo aqui, ó, que é tempo de abraçar seus pais, é tempo de abraçar seus filhos, eu não estou querendo só dizer para você, e para mim, em primeiro lugar, que é esse contato físico apenas, não. O tempo de abraçar é ouvir, é falar, é chegar perto, é dar carinho, é dar atenção. É esse tempo de abraçar que eu me refiro aqui. E quantos pais e quantos filhos não tiveram essa oportunidade? Então, a ideia aqui
no distanciamento social, que graças a Deus isso está terminando, é que a gente não pode perder tempo, mas a gente não pode perder essa oportunidade, porque muitos não tiveram este privilégio. Tá certo? Mais uma, Lucas. 3. As mortes, o crescente número de mortes ocasionadas devido à vida. E na pós-pandemia? Eu tenho que me preocupar com a vida? Claro, nós temos que valorizar a vida, nos preocupando com o próximo, usando a empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Isso é valorizar a vida, meus queridos. O quarto é o medo. Devido a ser uma pandemia, nós não sabemos quando isso vai acabar, se é que vai acabar, né? Porque a gente acha que ela vai continuar, a vacina vai continuar e por aí vai. E aí vem o sentimento que todos nós possuímos, o medo. E o medo, eu coloquei 3 características aqui que na pandemia a gente ficou com medo. A gente ficou com medo de ser contaminado. Nós ficamos com medo de morrer. Que a grande verdade é que porque ninguém quer morrer. Mesmo a gente sabendo que a gente morre, a gente vai para a glória, amém por isso, mas ninguém quer morrer, é ou não é? E o terceiro ponto é de perder ou continuar perdendo familiares próximos, ou de saber, de se preocupando com outros, ou na empatia, da preocupação de um irmão nosso, de um familiar, ou da nossa comunidade, alguém estar com o coronavírus também. Então, esse era o nosso medo também, de numa semana você estar em contato com alguém e na outra semana nós perdemos essa pessoa. E na pós-pandemia? Pode passar, Lucas. E na pós-pandemia? Entender e praticar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E mesmo que andemos no vale da sombra da morte, Lucas, Júnior, Tiago, Lana, Bruno, etc., mesmo se andarmos no vale da sombra da morte, nós não vamos temer nada, porque o Senhor está conosco, conforme o Salmo 23, de 1 a 4. Vai lá, Lucas. O quinto, estresse. Normalmente está relacionado com qualquer situação, pensamento que provoca frustração e nervosismo, que ele vai acabando espontaneamente. Mas e na pós-pandemia, irmãos? Vai acabar? Não, vai continuar estresse, mas o que a gente tem que fazer? Nós precisamos ser tolerantes de uns para com os outros, demonstrando amor, compaixão em cada situação vivida. E Filipenses 4:8, ele fala lá que quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso a gente tem que pensar, tá? Pode passar, Lucas. Sexto, ansiedade. Está relacionada com o medo que a gente relacionou lá atrás, o medo irracional. É uma aflição, é uma preocupação excessiva e angústia devido à sensação de perigo e de incertezas. E se é o que nós mais vivemos nesse período de pandemia, foi a incerteza. Mas a nossa ansiedade deve ser depositada em Deus. E 1 Pedro fala exatamente sobre isso. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7, ele fala lá, ele tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E eu finalizo essa parte aqui, dizendo, meus queridos, que a Bíblia não mudou. Independente das circunstâncias, da pandemia, das dificuldades que a minha família e a sua esteja passando, Deus vai continuar no controle. Ele está presente em todos os momentos. E a palavra final vai ser sempre dele. E a pergunta é, por que sentimos ansiedade? Mas aí, ele também fala, lá em Eclesiastes 3, e dá praticamente a resposta para nós. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do Senhor. Ok? Pode passar, Lucas. Quais as mudanças na família decorrentes da pandemia? Pense comigo um pouquinho. A nossa convivência dentro de casa, né, no período de isolamento, de distanciamento, foi um pouco mais de 2 anos, e quase 24 horas por dia. E isso, para a família, foi um desafio muito grande. Essa mudança de rotina fez com que dentro da família viessem situações que até então ninguém percebia.
E essas situações vieram à tona. Só que isso, por um lado, foi bom, a gente vai ver daqui a pouquinho, só que, por outro lado, gerou grandes conflitos, porque o pai se viu presente na casa 24 horas por dia, trabalhando online, e muitas famílias, a mãe também. Então, imagine como é que foi a cabeça desse povo todo. Em casa, por exemplo, meus queridos, eu tenho um filho que trabalha até hoje online, tá certo? Ok. Olha o problema, nunca aconteceu isso. O menino trabalha o dia inteiro. E quando é para sair fora, por exemplo, ele trabalha até 6 horas da tarde. Não trabalha até 6 horas da tarde. 6h15, 6h30, 7 horas da noite. E isso é um problema, e a gente vai ver daqui a pouquinho na pesquisa que eu vou apresentar para vocês, qual o problema disso. E olha só, uma pesquisa do Instituto do Casal de São Paulo, ele apurou que tem motivado os conflitos da família, os conflitos no casal, nesse período. Eles fizeram essa pesquisa pela internet. Eles foram ouvidas 709 pessoas, numa faixa etária de mais ou menos de 18 a 51 anos, tá? E olha só, pode colocar, Lucas. Era um pouquinho só que tá respondendo aqui, ó. Ó, eu vou continuando aqui, tá, pessoal? Ó, o resultado foi comparado a um outro levantamento que eles fizeram, olha só, em 2018. Esse levantamento foi em 2020. Em 2018, eles fizeram o mesmo levantamento. E aí eles fizeram essa comparação e também eles estavam as principais razões das discussões também conjugais. Ou seja, o objetivo era analisar uma possível mudança de comportamento na família durante a pandemia. E olha só, entre as 10 opções, nessa nova pesquisa, o uso excessivo de celular é o principal causador dos desentendimentos. Subiu da terceira para a primeira posição, meus queridos. Foi apontada por 33% dos entrevistados. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu coloquei aí. Olha só, no lado direito da tela, enquanto subiu, olha só, a admiração, proximidade, a espiritualidade, de alguma forma, caíram também medo, conflitos, mudanças, preconceitos. Ou seja, aqui, na família, durante a pandemia, e na pós-pandemia também agora, nós precisamos ter um jogo de cintura, ter um equilíbrio aí, para que as coisas se estabilizem. Tá certo? Pode passar, Lucas. E no atual contexto, é provável, olha só, é provável que casais flexibilizados à noite quanto ao uso do celular. Tá certo? Tudo bem, perfeitamente normal. Por quê? Porque o celular acabou sendo, para quem estava trabalhando online, o meio de trabalho, o meio de falar com o amigo, o meio de se comunicar com a família. Só que, preste atenção no que eu vou falar, essa flexibilização desse uso constante no celular, sem limite, acabou se tornando um problema, acabou se tornando um conflito dentro da família, né, que precisa ser administrado, e muito bem administrado. Olha só, a divisão das tarefas domésticas também subiu no ranking. Joia! Isso é bom, isso foi bom por um lado. Passando do 5º para o 2º lugar. Foi apontada por 32% dos participantes da pesquisa. O terceiro motivo mais citado é o excesso de críticas, com 31% das respostas. Meus queridos, dá licença só um pouquinho. Eu estou vendo que está aqui comigo a Daiane de Sorocaba. Daiane? Tudo bem, Daiane? Isso! Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Seja muito bem-vinda. Irmãos, obrigada. Essa Daiane participou de um encontro de casais lá de Sorocaba, que eu trabalhei lá. Ela fazia parte do meu grupo lá. Seja bem-vinda, Daiane. Você está no meio dos irmãos da igreja aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Nada. Vamos lá, pessoal.
a pesquisa também acabou revelando a frequência dessas discussões. 31% respondendo que brigam pelo menos uma vez por semana. Pô, legal! 31% uma vez na semana. Mas, então, segura esse dado que eu vou te apresentar algo assustador depois. 20% mais de uma vez por semana e 19% afirmam que raramente tem conflito. Por exemplo, então, 100% dos casais, apenas 19% falam que não brigam, que não tem conflito. Essa hiperconvivência acabou ganhando que áreas de prova de fogo para uma boa parte dos casais. Ainda mais num cenário de incertezas que eu apresentei em slides passados. Ou seja, nós estamos vivendo, ou vivemos, estamos acabando, um luto social. Ou seja, a rotina das famílias, ela foi tumultuada de uma forma rápida, de uma forma abrupta. Ou seja, essa mudança faz com que os casais tenham mais dificuldades de administrar tudo. Os sentimentos acabam se tornando potencializados, gerando mais conflito, ok? O cenário é vamos dizer assim, é um gatilho para o confronto conjugal. Mas tem uma solução. A solução está colocada aí embaixo, ó. Diálogo franco. É isso que nós, como família, como casal, a gente precisa. Nós com o nosso cônjuge, nós com os nossos filhos e vice-versa. Pode passar, Lucas. Eu vou colocar para vocês aí agora a pesquisa completa na íntegra, tá? Tá, pessoal? Olha só. Eles fizeram 4 perguntas nessa pesquisa. E a primeira pergunta que eles fizeram foi isso aqui, ó. Por que casais brigam na pandemia? Olha só. 33% falaram que uso excessivo de celular. 32%, divisão de tarefas. 31%, excesso de críticas. 26% falta de romance. E isso é evidente que iria acontecer. Porque as famílias juntas, ok? Mal estruturadas, né? Comunicação muito pouca, vai faltar romantismo, romance, criar uma rotina dentro do casamento, 24% pararam de conversar, já não conversavam mais, né? Estavam se vendo muito, que até então não acontecia isso, 23% excesso de tempo trabalhando a mais, e é isso que a gente pôde ver, eu sou prova viva disso, graças a Deus eu só fiquei trabalhando presencial, mas aqui em casa eu tenho visto isso, e de vez em quando eu vou lá para o Daniel e falo, Daniel, ó, 6h30, chega, 18h30, não, tem que acabar isso, não tem que acabar, porque pensem comigo, meus queridos, se nós estivéssemos no nosso local de trabalho presencialmente, deu o seu horário e você vai embora, tá certo? Olha só, excesso de tempo trabalhando, 20% problema de dinheiro e dívida, 19% na criação ou educação dos filhos e 17% não tem mais tempo para o relacionamento. Segunda pergunta, qual a frequência dessas brigas? Lembra que eu falei para vocês que vocês iam ficar assustados? Olha só, 30% ao menos uma vez na semana, 20% uma vez na semana, 19% raramente acontece, 14% ao menos uma vez ao mês e 10% afirmam que uma vez por dia briga, ou seja, todo dia eles brigam. Vejam, isso acontecendo na pandemia. Então, se ela veio por um lado e as pessoas tiveram um pouco mais de comunicação, nesse quesito aqui, as pessoas começaram a brigar, as famílias, o casal, os filhos, todo dia tem uma briga. Ok? Terceira pergunta, pode passar, Lucas. Terceira pergunta é como os casais resolvem os conflitos. Como eles resolvem esse conflito, então? Estão brigando. 60%, aqui eu fiquei surpreso, tá? Confesso para vocês que nesse tempo todo cuidando de casais, eu fiquei até meio que surpreendido com isso. Que 60% eles conversam e procuram entrar em acordo no mesmo dia. E essa, como conselheiro de casais, é a minha orientação quando eu trabalho com casais também. Lá, nós trabalhamos exatamente isso.
se discutiu, brigou, não pode dormir sem resolver o problema. Porque se não acontece isso, no outro dia virão outros problemas. Aí você vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando, vai chegar uma hora que não tem como resolver e solucionar mais esses problemas. Então, para mim, quando eu vi esse dado, eu fiquei surpreso. 35% só conseguem resolver o conflito depois de alguns dias. Isso, por um lado, é bom, mas, por outro lado, é problema também. 2% procuram terapeuta de casal. Agora, pasme, apenas 1% buscam ajuda na religião. Um pastor, um padre, e etc. E 0,8%, que eu também fiquei surpreso, e dei graças a Deus por isso, também procura ajuda a um terceiro da família, o pai, o sogro, o irmão. Graças a Deus, só 0,8% procura assim. Quarta questão que eles perguntaram lá foi: quais as mudanças ou problemas que a pandemia, esse isolamento social, trouxe para a sua vida familiar? 53% ansiedade. 51% rotina, problema financeiro, clima, mau humor, perspectiva nenhuma, distúrbio do sono. 22% tiveram, estão tendo problemas na parte sexual, sensação de confusão, distúrbios alimentares, depressão e abuso de álcool. Pode passar, Lucas. Você pode falar assim: olha, pastor, mas olha, eu estou vendo do lado aqui, está tendo bastante, passou de 100%, só que a pesquisa, eles davam uma opção do casal falar mais de duas situações, tá bom? De várias alternativas aí, ok? Essa fonte é do Instituto do Casal. Pode passar, meu querido. Agora, a família na pandemia, ou seja, nós trabalhamos com definição de família, colocamos lá que a família é instituição cristã, depois ela vem com o pós-modernismo, trabalhamos um pouquinho do que foi as mudanças que as famílias sofreram com a vinda da pandemia. Agora, na pós-pandemia. E eu quero que você se atente ao que eu vou colocar aqui. Eu poderia colocar outros dados aqui, irmãos. Eu poderia estar colocando assim: olha, na pós-pandemia, olha, a gente tem que continuar se comunicando mais, a gente tem que continuar tendo relacionamento. Tudo isso vocês estão falando. Mas eu quero caminhar com vocês na pós-pandemia uma coisa que nós precisamos se apegar em Deus com 4 pilares que eu vou mencionar para vocês aqui, tá? E durante essa pandemia, a gente ficou muito tempo em casa, né? Para alguns agora estão voltando à sua rotina normal, vamos dizer assim, e a gente teve a oportunidade de desenvolver um tempo que até então, para muitos, não tinham. Ou que supostamente achavam que não tinham tempo, né? Para algumas famílias, o amor de uns para com os outros ressurgiu, para outras, entanto, aumentaram as discórdias, os divórcios. Por um lado, melhorou a comunicação, o tempo com os filhos, o acompanhamento na parte acadêmica, a ajuda com os trabalhos domésticos, etc. Que os bons hábitos que eu mencionei aqui sejam mantidos, né? O fato é que essa experiência nova de estarmos diante de um vírus letal também revelou a fragilidade humana, né? Nós ficamos frágeis, também revelou a limitação da ciência, a incerteza quanto à economia, e tudo isso só veio comprovar a necessidade do exercício da nossa fé. Essa que é a verdade. Eu sei que a gente deve ter orado mais, e deveria mesmo, né? E assim a igreja, ela reflete a espiritualidade vivida em família. Eu sei que com certeza a gente orou mais, talvez o culto doméstico, ele voltou a ser retomado. Mas, sinceramente, meus queridos, eu espero que todas as comunidades, que todas as famílias acabam se tornando mais maduras em seus relacionamentos, né? E a pergunta que fica são algumas questões que eu coloquei aí, ó. Como ficarão as famílias na pós-pandemia? Como as famílias que foram reestruturadas permanecerão assim? Elas vão permanecer? E as famílias que se reinventaram? E as famílias que criaram bons hábitos? E as famílias onde a discórdia prevaleceu? E a família que, pela suposta falta de tempo,
se deterioraram. E eu vou dizer uma coisa para você, talvez eu e nem você tenhamos todas as respostas para isso. Eu tenho resposta para a minha família. Talvez você vai ter resposta para a sua família. Porque cada um conhece só da sua família. É uma verdade. Isso é uma realidade. Eu não conheço a família e nem você conhece a minha. Isso estou falando de uma forma geral. Mas qual o aprendizado disso? O que mudou? Quais foram as melhorias? E o que fazer, então, para sustentar a minha família e a sua família, para que a gente permaneça fiel a Cristo na pós-pandemia? E é isso que nós vamos ver agora. Você já ouviu falar, numa expressão popular, que fala assim, um dia a casa cai, né? Todo mundo joga, um dia a casa cai. Essa situação, ela se refere que algo que começou errado, e com certeza, ela vai terminar pior ainda. Infelizmente, muitas casas estão em ruínas, não porque suas paredes estão rachadas, não. Muitas casas estão em ruína porque em seu conteúdo principal está faltando amor. E com certeza os casais brigaram mais, como a gente viu toda essa pesquisa aí, porque verdadeiramente faltou o verdadeiro amor. Esse relacionamento, eu quero que você entenda, pode ser comparado com a manutenção da sua casa, com a manutenção da minha casa. E Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27, ele diz lá que quem ouve as minhas palavras e as pratica é igual aquele cara que construiu sua casa numa rocha. E Jesus falou para aqueles dois homens que normalmente com uma única diferença na sua base. Um construiu na casa da areia, o outro construiu sobre a rocha. Mas a diferença entre eles foi maior ainda quando veio a tempestade. A pandemia, meus queridos, foi um bombardeio para as famílias. Que, de repente, o pai saía de casa para trabalhar e se viu obrigado a ficar na sua casa. Eu fico imaginando como que esse marido ficou pensando. Puxa vida, ter que ficar em casa, rapaz, o dia inteiro em casa, com a minha mulher lá, um trabalhando no quarto, outro trabalhando no outro. E eu quero pensar sobre 4 fatos, pode passar, Lucas, 4 fatos que sustentam a família e que devem permanecer na pós-pandemia. Primeira coluna que sustenta a família é a fé. Jesus começa descrevendo depois esses dois homens que é aquele que ouve, versos 24 e 26. Isso nos lembra, meus queridos, da fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10, 17. Pode passar, Lucas. Sem a fé, a família está enfraquecida, porque a fé é o firme fundamento, conforme Hebreus 11, versículo 1 diz. Muitos lares esmorecem porque não cultivaram a fé entre si quando passam por problemas, dificuldades, e quando passaram pela pandemia, se desesperaram, não conseguiram suportar, ficaram sempre naquela angústia, naquela ansiedade, porque a sua fé não estava direcionada para as coisas do reino. Famílias precisam entender que essa coluna fé é a certeza daquilo que esperamos no futuro, e a prova das coisas que nós não vemos. O mundo de hoje, meus queridos, no contexto geral, pode ser comparado ao mundo de Israel no deserto. 40 anos eles moravam ali. Viveram novas experiências. Nós também vivemos novas experiências. Mas eu acredito que após o término dessa pandemia, ou quando tudo voltar, por exemplo, ao novo normal, como dizem, nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade social e econômica. E aprender a superar os nossos problemas. Eu entendo que somente a fé depositada em Cristo Jesus é que nós vamos vencer o que está por vir. A fé que me guia é bem maior que os meios que me cercam. Então, eu quero que você alicerce verdadeiramente mais ainda a sua família na pós-pandemia com fé. E o segundo ponto, pode passar, Lucas, é a sabedoria. Os dois personagens aqui das palavras são chamados de homem prudente, versículo 24, e homem sensato, que é o 26. E a sabedoria era o diferencial deles. Quando as pessoas não respeitam nem a Deus,
também não conseguem respeitar os seus familiares. E a família, ela precisa da sabedoria de Deus na pós-pandemia, em todas as suas decisões. E um dos motivos que tem nos faltado sabedoria é a ausência do temor de Deus. E temor de Deus é um sentimento de respeito, de reverência e submissão a Deus. E o Salmo 111, versículo 10, ele diz lá que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos alicerçar desse momento que nós estamos vivendo agora, e o que há de vir ainda, nossa família precisa ser verdadeiramente edificada sobre a rocha. Então, vamos alicerçar a família no temor de Deus. 3, Lucas. Obediência. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra e o outro não as praticava. Outro aspecto aqui que diferencia, né, que a gente está fazendo esse comparativo, é a obediência a Deus. Quando obedecemos a Deus, nós conseguimos vencer através da obediência. Não adianta, meus queridos, a nossa família ser apenas religiosa, não. Todos se conhecem e sabem quem realmente são dentro de casa. Os meus filhos sabem quem é o Júnior. Eu sei quem é cada um deles. E mesmo que os sentimentos se abalem, nós devemos amar por obediência ao mandamento de Jesus de amar ao próximo, conforme Mateus 12, 31. O nosso próximo, mais próximo, sabe quem que é? É o dentro da nossa casa. O meu próximo, que é mais próximo de mim, é quem está dentro da minha casa. E durante a pandemia, que aliás não acabou, nós vimos e ouvimos muitas situações em que se foi demonstrado amor para com o próximo. E você, junto comigo, você viu nas redes sociais. Seja através de consolo pela perda de alguém, seja ajuda de alimentos, de roupa, ajuda financeira, e etc. Mas será que na pós-pandemia esses atos permanecerão? Se verdadeiramente obedecermos a Deus, a sua família será exemplo, e assim impactará outras e outras e outras. Que alicercemos a nossa família com obediência. O penúltimo slide, a perseverança, meus queridos. As duas casas, no texto aqui de Mateus, elas passaram pela mesma chuva, pela mesma tempestade, pelo mesmo vento e pela mesma enxurrada. Assim como nós também passamos, todas as famílias aqui passaram pela pandemia no mundo todo. Toda família, sem exceção, sofreu com a pandemia. E tem sofrido ainda com alguns problemas que estão surgindo, com temporais, com lutas, mas quando a nossa família está alicerçada sobre Cristo, ela torna-se mais forte, mais unida depois que passa a tempestade. Romanos 5, de 3 a 4, ele fala que não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz esperança. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Por isso, é preciso perseverar e sustentar o que for preciso, porque nós vamos passar por tudo isso. Da mesma forma que durante o temporal, da mesma forma que durante a pandemia nós passamos, e até aqui o Senhor esteve conosco, está conosco. Então precisamos, assim, quando tem uma tempestade, a gente espera para sair. E não vai ser diferente agora. Também precisamos esperar que as lutas vão passar. Essa pandemia vai passar, eu sei. Nós estamos vivendo já pós-pandemia, onde tudo está voltando relativamente ao normal, né? E então nós precisamos nos alicerçar na perseverança. E o último slide, Lucas, eu concluo assim, meus queridos, falando de uma forma geral. A família, ela precisa de alicerces firmes que a sustente. Lucas fala muito sobre isso. E não será diferente na pós-pandemia. Pois hábitos bons dentro de casa precisam ser mantidos. A comunicação, se ela melhorou, precisa continuar. Respeito, amor precisam prevalecer. E que a necessidade em estar juntos se transforme em vontade de estar juntos.
Não é só a necessidade, eu preciso querer estar em casa. Eu preciso estar juntos. E a pandemia, mesmo de uma forma forçada, ajudou em algumas famílias nesse quesito. Assim, a pandemia será um marco, não de destruição, mas de construção de famílias melhores. A base deve ser Cristo representado pela palavra de Deus, e se você está segurando sua família, fique firme e peça a força a Deus te fortaleça através das colunas. Fé, sabedoria, obediência e perseverança para vivenciarmos todos os dias em família. Assim, o nosso exemplo é para as futuras gerações, ensinando eles com o nosso papel, agora com esse novo marco de construção dessa família pós-pandêmica, que eles aprendam a amar, guardar, viver e transmitir aos seus filhos, no futuro, esses mesmos princípios e valores, nos termos em que Deus ordenou, temendo e servindo a Deus com sinceridade e integridade, pois se o Senhor não edificar a casa, em vão será todo o nosso viver, conforme a Josué 24, 14 e 15, e Salmos 127, versículo 1. É isso que eu queria estar passando para vocês aí. Amém? Amém. Pessoal, nós tivemos, acho que de todas as lives que tivemos até agora, essa aqui que tem maior participação, né? Nós estávamos, num determinado momento aí, sabendo que tem algumas pessoas em dois, né? Em torno de 20 pessoas, 20 e pouquinhas pessoas, graças a Deus por isso, e já comecei a receber algumas respostas aqui, agradecendo a Deus pela live. Quero dar uma olhada aqui nos comentários, né? A Lana fez um comentário aqui dizendo: durante a pandemia, nosso pastor foi fundamental. Peraí que tem mais coisa aqui. Nosso pastor foi fundamental, nos auxiliando, nos orientando a sermos sábios dentro dos nossos lares, aproveitando nossa família, aproveitar também para proclamarmos o evangelho. Com isso, nos fortalecemos na vida cristã. Gente, isso é muito bom, né? A gente saber que a gente precisa continuar influenciando as pessoas. Temos algum tempinho, como tivemos um atraso de uns 25 minutos para começar, temos um tempinho aí para algumas perguntas. Enquanto vocês pensam, eu só queria fazer um comentário de algo que chamou bastante a minha atenção, que o pastor Júnior falou agora há pouco, quase no final. Ele disse que as duas famílias enfrentaram a mesma tempestade, né? As duas casas ali enfrentaram a mesma tempestade. Isso me fez pensar em uma coisa: o que nós queremos para a nossa família? O que nós queremos para a nossa casa? Então, onde nós queremos chegar é o caminho que nós temos que escolher. Então, se nós queremos uma família forte, estruturada, temos que estar nos caminhos do Senhor, buscar a resposta no Senhor. Então, graças a Deus por isso. Então, obrigado pela palavra, pastor Júnior. Perguntas? Se alguém quiser. Patrícia... Não, saiu. Alguém? Boa noite. Olá, Tiagão. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Bom, eu posso dizer que eu peguei um pedacinho aqui, né? Eu tenho o privilégio aí de participar desse ministério aí, né, da igreja, do nosso pastor também. Agradecer aí por esse tempo dedicado, né? Uma pergunta que eu sempre me fiz quando a gente começou o nosso acompanhamento de casais era, afinal de contas, né, o que eles ganham com isso? Muito antes de eu entender o que era realmente a missão, né, do cristão, né, e de conhecer o nosso pastor, o Júnior. E depois de um tempo, né, tendo meu casamento restaurado e minha vida restaurada, hoje eu vejo, né, o quão é gratificante você poder passar uma palavra, impactar pessoas e mudar a vida das pessoas. E que a gente realmente tem esse poder, né, a gente tem esse poder, mas a gente precisa agir, né, a gente precisa se movimentar. Então, acho que assim, né, estamos aqui em 15, 20 pessoas, e eu acho que, assim, dessas 20 pessoas, a gente pode iniciar uma corrente muito forte do bem, né, de falar: olha, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho uma comunidade que pode te ajudar, porque o silêncio, né, de ver um casal ou uma família se deteriorando por falta de comunicação, também é quase um pecado, né, de você ver e não agir. Então, é o nosso papel
E eu agradeço aí, né, todos os nossos irmãos aqui, o pastor Lucas, o pastor Júnior. Até fiz um comentário ali, né, que realmente o que iniciou como um trabalho para a minha vida conjugal realmente mudou a minha vida pessoal, a maneira como eu lido com as minhas coisas, com a minha vida, com as pessoas à minha volta, e, consequentemente, isso entra dentro da minha casa. Porque eu, por exemplo, eu não parei durante a pandemia, né? Então, eu trabalhei muito tempo fora de casa, e é aquilo, às vezes a gente passa mais tempo fora de casa com outras pessoas do que com a nossa própria família. Realmente, quando chega a hora, é hora de estar em casa, com a família. Eu não estou agora, estou no carro, por uma questão particular, mas independente disso, né? O nosso ambiente de trabalho, seja o que a gente for fazer na nossa vida, é muito importante que a gente leve isso adiante. Então, mais uma vez, parabéns a vocês aí pela atitude, né? Por estar aí trabalhando próximo a essas pessoas e por todos vocês que estão aqui online, né? Dedicando esse tempo aqui à palavra, a Deus, mas acima de tudo, isso demonstra que vocês também querem entender um pouco mais e entregar um pouco mais também para a família de vocês. Então, que Deus abençoe a todos, né? E que tenham aí um ótimo fim de noite, gente. Amém. Amém, amém. Outro Tiago, saímos do Tiago de Campinas para o Tiago de Jaboticabal. Boa noite, queridos. Tudo bem? Boa noite, Tiago. Saudade de vocês. Júnior, excelente palavra, querido. E assim, o que para mim fica é uma coisa que nós temos tentado falar bastante aqui em Jaboticabal e nas mensagens, inclusive ontem nos pequenos grupos, esse foi o tema, é nós sermos exemplo. Nós só vamos alcançar outras famílias tendo a nossa família como exemplo. E aí nós podemos ter o exemplo positivo daquelas pessoas que são verdadeiramente cristãs e buscam ao Senhor de todo o coração e têm na sua unidade, o centro da sua unidade, Cristo. Ou nós podemos ser exemplos de famílias destruídas, de famílias que vão afastar as pessoas de Deus, porque famílias que são hipócritas, famílias que nos domingos vão para o culto, nos domingos vão para a igreja, e durante a semana a relação familiar é destruída. Não é saudável. Perfeito. Então, que nós possamos ter a consciência de que, pelo exemplo, nós podemos ganhar outras famílias, mas que nós tenhamos consciência de que seja um exemplo, de que Cristo seja o centro desse exemplo, que Cristo seja o centro da união da nossa família. Perfeito. Muito bom, muito bom. Quem mais? Pessoal, se alguém quiser falar, pastor Júnior, alguma coisa para comentar? Não, tranquilo, obrigado pelas palavras aí, obrigado pela participação de todos, né? O tema era bem propício mesmo para... Então, estamos no mês da família, então a fase que nós estamos vivendo aí é bem o que o Tiago falou mesmo. Agradeço a participação de todos aí, foi uma honra, um prazer ter vocês aqui conosco, tá bom? Eu estava aqui que nem viu o Tiagão, Tiago daqui de Campinas. Eu nem vi sua mensagem aqui no chat, que eu estava no celular, passando aqui o PowerPoint e aceitando as pessoas. Então, desculpa, não vi aqui o seu comentário, mas foi muito oportuno, né? E juntando o que os dois Tiagos falaram, nós temos, a gente olha para Jesus, né? E a pergunta que a gente faz também é justamente essa, né? O que ele ganhou com isso? Né? Às vezes a gente está vivendo o ministério, a vida cristã, e o fato é que nós já ganhamos, né? Nós, como cristãos, nós já ganhamos tudo que nós tínhamos que ganhar, e tudo aquilo que a gente faz tem que ser um reflexo do amor que nós temos por aquele que ganhou a nossa salvação, por aquele que nos concedeu o caminho, né? Então, vez por outra, vai vir aí um reconhecimento, coisa do tipo, mas nós fazemos pelo amor a Cristo, né? E eu acho que isso é importante. E o Tiago falou uma coisa muito importante sobre se a gente vê pessoas sofrendo e nós não compartilhamos a nossa fé, nós estamos pecando sim, pecando por omissão. Então, que nós possamos ter o exemplo de Cristo na nossa mente, no nosso coração, e se ninguém for falar mais nada, eu vou orar pelas famílias. Vamos orar?
Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento, te agradecemos pelo privilégio de termos passado esse tempo aqui juntos, com irmãos de outras cidades, com irmãos da nossa e de outras denominações. Obrigado, Senhor, porque de um modo especial o Senhor nos chamou para um ministério específico, para o cuidado uns dos outros. Usa, Senhor, o pastor Júnior, usa os outros pastores, mas não somente os pastores, usa, Senhor, os irmãos que estão conhecendo outras pessoas que estão sofrendo de alguma forma, que eles possam ter direcionamento para ser teus instrumentos, Pai. Cuida deles, abençoa as famílias que estão aqui representadas, se há alguma coisa que eles precisam superar, que a tua palavra, que é a verdade, seja o alicerce, que o amor seja o direcionador, e que nada, Senhor, nós façamos para nós mesmos, mas que na unidade da nossa casa, o teu nome seja glorificado e proclamado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não conheço a todos que estão aqui, mas prazer em conhecer aqueles que eu não conheço, e que Deus os abençoe e tenham uma grande semana. Vou interromper aqui a gravação. E aqueles que perderam o início, em algum tempo, essa live vai estar disponível no YouTube. Tá bom? Pessoal, boa noite, obrigado mais uma vez aí, beijo no coração de cada um, tá? Muito obrigado aí, Daiane de Sorocaba, muito obrigado aí, obrigado pessoal lá de Jaboticabal, de Alagoas, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a vida de vocês, tá bom? Foi um prazer tê-los aqui.